Como correr de graça no kart. Ideias criativas para você correr gratuitamente aí de kart. Oi, eu sou Alexandre Odo, piloto profissional de kart, corro há mais de 20 anos e quando eu comecei eu não tive acesso a todas as informações, das quais inclusive algumas eu vou passar aqui para você. O automobilismo em geral me deu muita coisa boa. Amigos, clientes, diversão. Digo amigos e clientes por quê? Porque existe aí um networking, uma rede de amigos e que a gente acaba fazendo até negócios entre os pilotos. Então, como forma de retribuir tudo isso de bom que o kart me deu até hoje, eu resolvi gravar um vídeo como esse sobre como você aí não precisa interromper a sua carreira mesmo que você esteja passando por uma fase difícil financeira. O automobilismo é um esporte muito caro, então, como todos já sabem, é difícil você se manter muitos longos anos a fio aí sem parar de praticar o esporte. Mas correr de graça seria muito bom para ser verdade, não? Pois é, como correr de graça no kart? Existem várias formas. Para você poder entender melhor, como que os pilotos de Fórmula 1 correm? Eles são patrocinados, sejam por patrocínios da equipe ou do próprio piloto, mas todos eles recebem de alguma forma patrocínios. Dificilmente um piloto, uma pessoa física, vai ter aí uma quantia de dinheiro suficiente para correr de Fórmula 1 ou mesmo de Stock Car aqui no Brasil. Eu comecei no kart indoor e para você ir evoluindo no kartismo, você precisa de quê? De muitos treinos. Quanto mais você andar, melhor você fica. Até porque na época que eu comecei, não havia como hoje há coaches, aulas de pilotagem, até cursos online. Não havia. Então, para mim, a informação era muito escassa. A solução era treinar, treinar, treinar e treinar. E claro que hoje em dia também é importante você manter aí sempre treinado. Então eu tive muito investimento em treinos. Quando eu comecei, havia um grande kartódromo aqui no Rio de Janeiro, que eu era, claro, cliente assíduo, muito assíduo, e um dia um dos sócios me procurou e falou assim: poxa, Alexandre, eu queria fazer um panfleto, eu precisava de imagem de alguém no kart, de macacão e tal, será que eu posso usar a sua imagem? Eu falei: pode usar a minha imagem, não tem problema, né? Era cliente dele lá, a gente tinha um bom relacionamento, ele gostava muito de mim, já estava andando bem, e aí foi quando surgiu a ideia: poxa, interessante. Ele me procurou para saber como usar a minha imagem na propaganda dele. E ele deveria ter outras propagandas como sites, outros panfletos, anúncios de jornal, revista, que acabava que eles faziam aí frequentemente. E, claro, precisaria da imagem de um piloto. Seria muito bom para ilustrar o serviço dele, que era kart. Foi quando eu sugeri para ele: ah, bacana. Então vamos fazer agora uma parceria mais extensa? Olha, imagina só, você pode usar minha imagem em todas as suas mídias aí, suas propagandas, e em troca eu poderia correr de graça aqui no seu kartódromo, né? Seria uma parceria. E ele topou na hora, falando: não, beleza, tal, porque ele precisava muito dessas imagens para propagar, né? Para fazer as suas propagandas. E aí juntou a fome com a vontade de comer e acabou que a gente conseguiu aí um bom acordo e eu consegui andar lá gratuitamente, né? Por longos anos a fio, enquanto até o kartódromo existiu. Isso foi muito bom. Então eu estava sempre disponível, inclusive, não só para minha imagem no site e panfletos, mas também eu fiquei disponível para eventos. O dia que ele queria fazer um evento para uma empresa e precisaria de um piloto lá, vestido de macacão, com seu próprio kart, eu já tinha meu kart. E aí ele me chamava e a gente fazia lá uma exposição do kart, né, tal. Então isso foi muito bom. Ou então quando ele fazia um evento, por exemplo, ele chamava alguns atores, artistas para correr de kart, pilotos profissionais como o Cacá Bueno, o Walter Salles já foram lá. E aí também me chamava para formar o grid, ajudar a formar o grid, né, com pilotos da própria casa e no caso eu patrocinado pelo próprio kartódromo. Então isso aí foi muito legal, foi muito prazeroso, foi muito gratificante para mim ter conseguido essa parceria junto com o kartódromo, porque acabou me dando a ideia para ampliar esse tipo de ação para outras pistas. Então eu fui descobrindo aí outras formas de ampliar esse tipo de ação, porque não tem só você ceder o seu uso de imagem, existem várias outras formas, que inclusive eu vou falar aqui no vídeo. Eu elenquei aqui para você 7 formas. Existem mais? Sim, existem mais. Só que aqui é uma aula só, eu não posso me estender demais aqui nessa aula, então eu vou colocar aqui as 7 principais formas aí mais fáceis de você começar a sua empreitada de como correr gratuitamente de kart. Antes de começar, é importante você entender o seguinte, que
você precisa sempre oferecer alguma contrapartida. Não é dinheiro. O objetivo desse vídeo é esse, né? É você como correr sem gastar dinheiro. Então, mais algum tipo de contrapartida você tem que oferecer para o cartódromo. A premissa básica é que precisa ser bom para ambas as partes. E só depende de você para que seja bom para o cartódromo. Além de cartódromos, você pode fechar essas parcerias com clubes de kart, empresas de raceware, empresas de chassis, motores, pneus. A sua imaginação é o limite. Então vamos lá, vamos aqui às 7 formas de você correr gratuitamente de kart. Então são 7 dicas, eu vou começar aqui pela primeira, mas você não pode perder a última dica, a sétima dica. A sétima dica é a mais importante. Então dica número 1, através de permutas. Troca em serviços ou produtos. Se você é um profissional liberal, melhor ainda, né? Você pode, por exemplo, fazer fotos e filmagens de campeonatos e eventos de pilotos. Ah, mas Udo, eu não sou fotógrafo profissional, eu não tenho câmera. Nossa, hoje em dia, com os celulares, com a tecnologia avançada que está, né, nos celulares, um bom celular normalmente tem uma ótima câmera, suficiente para você poder tirar excelentes fotos. E lembrando, quando você vai aí fazer fotos e filmagens para um evento, você não precisa ter aquela foto super profissional tratada. O que o piloto quer, ou que o próprio organizador do evento quer, ou o próprio cartódromo quer, é o seguinte, é que o evento seja registrado, que as pessoas apareçam, que depois possa fazer um álbum de fotos, um slideshow. Esse é o ponto. Então, você com seu próprio celular, você consegue estar lá durante o evento tirando a foto das pessoas, e dos karts e dos grids. O grid parado é muito mais fácil de tirar foto, porque os karts estão parados. Então, você vai registrar o evento todo em fotos e vai combinar com o cartódromo ou o organizador do evento para poder ou ser remunerado para isso, ou então trocar em cortesias de kart. Se você sabe ainda editar vídeos, esse é um serviço que o cartódromo precisa. Edição de vídeos, administração de redes sociais e um web designer. Se você é um web designer, você faz sites, sabe fazer criações de artes específicas aí para ou mídias sociais ou para sites. Isso os cartódromos eles demandam muito, muito, muito. Hoje em dia, quem não está na internet, quem não está no Instagram, divulgando aí o seu cartódromo, não consegue aí manter o seu fluxo, né, de clientes todo o tempo. Então, se você faz esse tipo de serviço, você sabe, você tem essa habilidade, você pode oferecer isso para o cartódromo. Então você imagina só, se talvez o cartódromo faça 4 postagens por semana, são 4 vezes 4, 16 postagens por mês, e por esse serviço ele já paga alguém para fazer essas 16 artes para ele por mês, ele paga, por exemplo, R$480. Legal. Isso equivale a 4 baterias de kart, a 120 cada uma. Então você pode conversar com ele, olha, cartódromo, eu faço as suas 16 artes por mês e você me dá 4 cortesias. Aí o cartódromo pensa assim, bom, legal, eu vou dar 4 cortesias para ele, não vou deixar de pagar os R$480 para o designer, né, e vou dar 4 cortesias. Quanto me custam essas 4 cortesias? Normalmente o custo de locação do cartódromo, pneu, gasolina, um pouco do desgaste e tal, está em torno de R$20 no máximo. Então ele vê, ó, eu vou aqui gastar 20 vezes 4, R$80 de custo meu para ele andar 4 vezes de kart, porém eu vou deixar de pagar R$480 para o designer. Eu estou economizando, como cartódromo, R$400. Só isso já é muito atrativo para a pista, né, para o cartódromo. E para você está dando o seu tempo, né? Você está dando um pouco do seu tempo para a criação dessas artes em troca de R$480 que você deixa de gastar. Ou seja, você com o seu serviço você acaba andando gratuitamente. E para o cartódromo é um bom negócio também. Como eu expliquei, financeiramente a permuta é um ótimo negócio. Mas tem outros serviços aí que o cartódromo também demanda. Não são só os serviços mais novos, mais modernos aí na internet. Não. Cartódromo também faz muita manutenção em pista, faz manutenção nas áreas sociais, no banheiro, no vestiário, no próprio escritório. Então, se você também tem habilidades como pintura, você é pintor, você sabe pintar parede, você é um eletricista, um técnico de ar-condicionado, ou mesmo um administrador de empresas, ou até um auxiliar administrativo, o cartódromo tem essa demanda, sempre ali para ajudar em alguma função extra, tal, alguma reforma, ou se você também é mecânico, você pode fazer lá alguns trabalhos freelancers
para a oficina dos karts. Então, todos esses trabalhos também, essas habilidades, são demandadas pelo cartódromo. Então, fique ligado, se você tem alguma dessas habilidades, você pode negociar, valorá-las e aí trocar por cortesias de corridas de kart. Para você vai ser bom, porque você não gasta nada e o cartódromo deixa de gastar com outro profissional que eventualmente ele já conheça, mas esse profissional não corre de kart. Então, tá aí a sua chance. Mas não são só serviços que um cartódromo demanda. Ele também demanda aí produtos, por exemplo, óleos de motor, combustível, lubrificantes como são os óleos de motor, bebidas, produtos de limpeza, luvas e balaclavas, troféus. Então, se você trabalha ou tem facilidade em uma loja, ou é dono de uma loja, ou trabalha, que você tenha facilidade onde você possa pegar o produto a preço de custo, né, e vender para o cartódromo ao preço normal, essa diferença aí, essa lucratividade, você pode trocar em baterias, porque você vai estar negociando aí a mesma coisa, a permuta com o cartódromo. O cartódromo deixa de pagar o valor todo, né, do serviço ou do produto e aí te dá em cortesias. Essas cortesias custam bem menos para o cartódromo. Eu, inclusive, já fiz muito isso, né, com a minha própria empresa de comunicação visual. Eu produzia banners, adesivos, lonas, né, letreiros, e aí, em troca, eu acabava cobrando metade do valor, né, e a outra metade ficava de crédito para eu poder usar aí em cortesias. Então, chegou um tempo aí que eu tinha muito dinheiro aí em crédito e de cortesias no cartódromo. Isso foi muito bom porque eu consegui treinar, competir, fazer campeonatos, etapas de campeonatos, de graça, praticamente de graça, porque eu troquei aí num serviço meu. Você pode também aí ser um advogado, um contador ou um técnico em informática. A assessoria, você pode aí combinar com a pista para prestar uma assessoria mensal. Vai lá, faz uma mensalidade baixinha que reverta em cortesias para você também treinar e competir de kart. Dica número 2, organizar baterias abertas ou de lazer. O que são baterias abertas? Aquelas normais que você vai no shopping e aí tá rolando aquela bateria, você vai para um grupo de amigos seus e se encaixa lá no horário e faz uma bateria só com um grupinho de amigos seus, ou do trabalho, ou da faculdade, ou da escola. Isso tudo você pode aí conseguir com o cartódromo uma cortesia. Por quê? Porque normalmente os cartódromos, se você fecha uma bateria com 12 num kart pequeno, ou então com 15 num cartódromo outdoor, tem lá sempre o mínimo, né? 80% do grid cheio. Se você consegue fechar aí pelo menos 80% do grid cheio, você negocia com o cartódromo e normalmente eles fornecem uma cortesia para o grupo. E aí você que está organizando, você vai poder usar essa cortesia. Isso é muito bom porque para o cartódromo é interessante que ele tenha alguém aí disposto a organizar, a arrebanhar nesse grupo frequentemente, né? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, lá para o cartódromo dele. Em troca, ele vai lá e bonifica o organizador, ou você, no caso, com uma cortesia. Então, a sua corrida sai de graça nas baterias que você organiza. Nada mais justo você ser remunerado pelo seu próprio trabalho. Também funciona como aquelas promoções de aniversário, onde o aniversariante do mês, se ele levar tantos amigos, ele corre gratuitamente. É mais ou menos essa lógica. Para o cartódromo é compensador, é atrativo. É uma situação muito boa para o cartódromo também. Dica número 3, você pode aí estar organizando campeonatos. Uma vez que você faz aí as baterias abertas com recorrência e tal, isso vai evoluindo, o número de pilotos e de amigos vai crescendo e aí se torna um campeonato. Quando se torna um campeonato, você pode organizar etapas regulares ao longo do ano inteiro de campeonatos. Então, o legal disso é que, além da cortesia, normalmente o cartódromo dá uma cortesia por bateria fechada. Então, se no seu campeonato, vamos supor que chega ao ponto de ter 5 baterias no campeonato, 5 baterias com 12 pilotos, legal. O cartódromo dá uma cortesia para cada bateria, 5 cortesias. Você pode usar uma para você treinar, uma para você correr na etapa e as outras 3 você usa para treinar ao longo do mês seguinte, até a outra etapa. Olha que legal. Então você passa a correr de graça o mês inteiro, organizando um campeonato forte, expressivo. Isso é natural. Outra coisa também que costuma acontecer, claro que os cartódromos não vão dizer, mas normalmente alguns abrem espaço para que o organizador do evento consiga uma comissão em relação a todo o faturamento da etapa do grupo dele. Então isso também acontece, é uma prática comum e você também pode estar fazendo essa participação aí financeira. Ou para você reverter para o próprio grupo, melhorar a premiação, alguma coisa assim, ou então mesmo para você investir nos seus treinos. Então você decide. Dica 4, essa daqui é para apenas se você pilota bem. Se você pilota bem,
Você pode fazer testes, ou seja, você pode passar karts. Então, todo cartódromo demanda é um piloto bom, rápido, constante, regular, para que faça testes na frota inteira de karts. Isso é muito importante para o cartódromo, porque com uma frota equalizada ele consegue atender melhor os grupos, os seus clientes. O cliente não sai lá bravo porque pegou um kart que não fazia curva, não estava andando direito. Então, normalmente os mecânicos, os preparadores que mexem nos karts, eles não são pilotos rápidos. E nem tem tempo para isso, ficar andando de kart, passando kart. Eles têm tanto trabalho na oficina que mal tem tempo para ficar ali andando de kart. Então, se você se oferecer, claro que você já tem que ter essas qualidades. Piloto rápido, bom, constante, regular. Se você tem essas qualidades, você pode se oferecer para o cartódromo. Olha, eu tenho aqui a minha sexta-feira à tarde, eu tenho ela livre toda sexta ou toda quarta e sexta. Você não gostaria que eu testasse os karts do cartódromo, passasse os karts aí para você e relatasse para a oficina quais são os defeitos, a gente vai equalizando, deixando tudo igualzinho, vai melhorar a qualidade para os seus clientes? Nossa, claro que o cartódromo vai querer. E se para isso você combina um preço, fala assim, olha, não precisa me pagar nada em dinheiro não, basta você me dar uma cortesia para cada dia que eu vier aqui andar. Olha que legal. Se você testar kart 2 vezes por semana, você vai ter 2 cortesias por semana. Andar de graça 2 vezes por semana. Olha que ótimo, né? E se você fizer isso com regularidade, são 104 vezes no ano. Olha, né? Muito importante. E sem contar o fato de, se você passar uma frota de 20 karts toda semana, 2 vezes por semana, cada kart que você passa são 3 voltinhas. Aí você relata o defeito, depois o mecânico arruma, você dá mais 3 voltinhas, então são 6 voltinhas. 6 voltinhas, vezes 20 karts, vezes 2 vezes por semana, vezes 4 semanas no mês, você vai ver aí que você vai dar mais de 1000 voltas por mês só nesse trabalho de passar kart. Ou seja, se o que você quer é tempo de pista, é treinar, tá aí uma excelente oportunidade de treinar gratuitamente. Claro que você está dando a contrapartida para o cartódromo de melhorar a qualidade dos karts deles, mas também para você tem um benefício muito grande. Então, quando é bom, como eu falei no início, sendo bom para os dois lados, a coisa acontece e aí fica todo mundo feliz. Dica número 5. Esta também é para se você é um bom piloto, é rápido, é constante e tem boa didática. Se você tem todas essas qualidades, aí você pode o quê? Ministrar aulas de pilotagem no cartódromo. O cartódromo também precisa desse tipo de profissional. Precisa por quê? Porque quanto melhor os clientes dele de lazer, né, pilotarem, começarem a pilotar, entender e ficarem bons, mais vezes esses clientes vão querer andar. Então, esse é um fomentador aí, é um catalisador nas vendas do cartódromo. Então, é importante ter lá um serviço de escola de pilotagem dentro da pista. E se para isso você puder negociar também valores ou então em cortesia, se o objetivo for correr de graça, como é aqui o intuito do vídeo, você tenta não pedir nada em dinheiro, você transferir isso para cortesias, porque é o que você quer, né? E para o cartódromo fica mais fácil dele aceitar, porque quando ele fala em cortesia, ele não está dando os R$120 para você, ele está dando 20 de custo dele. Então, ele está pagando um serviço de 120 com 20. Então, é muito melhor. Você pode oferecer esse tipo de trabalho, caso você tenha aí boa didática, goste de dar aulas e consiga ensinar aí os clientes da casa. Como são clientes totalmente leigos, que nunca andaram ou andaram muito poucas vezes, você consegue aí, mesmo sem muita experiência, estar fazendo com que eles evoluam, caso você já tenha prática, já seja um piloto rápido, constante e eficiente. Ah, Odo, puxa, não sei fazer nada, não tenho nenhuma habilidade específica, eu não sei nem por onde começar, ai meu Deus. Então, a dica 6 é para você. Você pode fazer trabalhos de freelancers, ou seja, trabalhos avulsos no cartódromo. Sua mão de obra, você não tem uma habilidade específica, mas os cartódromos eles organizam campeonatos próprios, endurances, eventos festivos, atendem empresas, né, eventos de empresas. Nesses casos todos, eles demandam mão de obra avulsa, porque a equipe deles do dia a dia não é suficiente para estar atendendo eventos maiores. Então, abre o espaço para você se oferecer lá. Olha, quando tiver um evento e tal, se quiser eu venho aqui trabalhar um dia inteiro para você. O que tem que fazer? Tem que ser comissário desportivo, tem que ajudar como bandeirinha, ou tem que ajudar na cronometragem, ou na recepção, ou então na fiscalização da pesagem, no sorteio dos karts.
na conferência do horário para que tudo aconteça, ou até no bar e lanchonete, precisa atender no bar ou lanchonete, servir salgadinho, o que seja, né? Mas você consegue aí trocar sua mão de obra de um dia em uma cortesia, ou talvez até 2 cortesias num dia de evento. Olha só que legal. Então você passa a trabalhar avulsamente e ganhar aí cortesias para você correr de graça de kart, ou nos seus campeonatos, ou nas baterias de treino. E neste caso, você ainda, né, não tendo uma habilidade específica que o kartódromo demande, você pode ainda fazer financiamento coletivo. Então é o crowdfunding. São sites, aí você tem hoje a facilidade de ter sites de financiamentos coletivos, onde você pode tá criando uma conta, coloca lá, piloto de kart, sua carreira. Hoje em dia, imagina só, você com certeza tem uma rede de amigos muito próximos, ou familiares também, né, que juntos, por si só, adorariam estar incentivando aí sua carreira. Que seja com R$10 por mês, cada um. Você vai ver que um pouquinho de cada um vai dando um montante, onde você possa conseguir andar 1, 2, 3 vezes ou até mais por mês com esse financiamento coletivo. Claro que você vai precisar divulgar isso no grupo da família ou entre os amigos, na faculdade, mas dá resultado. E o legal também é que pelos sites você consegue isso recorrentemente. O cara coloca lá, faz pelo cartão de crédito e todo mês é debitado. Você não tem essa preocupação, né, de ficar pedindo todo mês e tal. Não, você pede lá uma vez, claro que depois você vai ter que dar o retorno, ou seja, mostra lá como é que está indo sua carreira, como é que foi seu treino, quantas vezes você está andando, dá esse retorno aí para quem está te apoiando. Agora é aquela mais importante, a dica 7. A dica 7 é patrocínios. Você precisa entender algumas premissas. Patrocínio é um negócio, então é um investimento com expectativa de retorno. Para a empresa, para o kartódromo, ou seja, para quem for, ou para uma empresa até que não tenha nada a ver com kart, patrocínio é um negócio. Eu vejo muito piloto falando assim: olha, eu posso colocar a logo da sua empresa no meu macacão, legal? Você me patrocina? Assim, poxa vida. O empresário pergunta: mas qual é o retorno que isso aí vai me dar? Ou seja, quantas vendas isso aí vai me gerar? Ou pelo menos, quantas visualizações você tem? Quantos cadastros ou quantos contatos aí eu vou conseguir com essa exposição da marca no seu macacão? Se a resposta for nenhuma, aí você tem que rever sua estratégia. Como rever sua estratégia? Hoje em dia, com a internet, você com certeza tem seguidores em todas as redes sociais que somados dão lá um volume razoável que você possa oferecer. Se não tem, é bom começar a crescer esse número aí. E aí, os tipos de patrocínios são divulgações pontuais, ou seja, você pode divulgar a marca do cliente em uma corrida, em um vídeo, em uma postagem no seu Instagram, especificamente uma postagem ao troco de tal X valor, né? Então você pode negociar isso aí de forma pontual. Ou então um patrocínio mais extenso, se você já tiver mídias sociais bombadas e tal, você já é atrativo para uma empresa, bacana. E quando eu falo de empresa, você não já está imaginando, a Microsoft, a Coca-Cola, o banco. Não, não é isso. É tudo proporcional. Pelo número de seguidores que você tem, pela atratividade que você pode oferecer, você tem que ir procurar uma empresa que também esteja no mesmo tamanho. Então, por exemplo, o hortifruti do seu bairro, o supermercado do seu bairro, a loja do seu tio, um comércio menor, ou até uma loja grande, mas do seu bairro. Isso é bem adequado aí, o tamanho do que você tem para oferecer com o tamanho do comércio que você vai prospectar. Lembrando que quando você fechar um patrocínio desses, você invista sempre 30% do valor, é o que eu recomendo, em anúncios pagos. Então, se você ganhou R$100, você coloca R$30 em anúncios pagos no Facebook, no Google, ou seja onde for, ou no Instagram. Isso é muito importante para que você consiga potencializar ainda mais o resultado que você vai oferecer para o seu patrocinador. Além disso, faça um site, um blog, conte lá como é que está sendo a sua carreira, as corridas, o seu treino, os resultados. Então você deixa lá tudo sempre muito claro e também a sua imagem disponível para o cliente. Coloque-se disponível. Quer usar a imagem do meu kart, eu com o macacão, nas suas propagandas, aquela história toda que eu já fiz também? Isso é muito bem-vindo. E, claro, você tem que estar sempre vestido adequadamente para todas as situações. Se você vai no cliente, vá com uma roupa, né, social, tal, vá bem vestido. Se você está na corrida, use sempre a camisa estampada com os seus patrocinadores. Se você
tá de macacão, anda com macacão com todos os patrocinadores ali, o boné do patrocinador, sempre vestido adequadamente, dando retorno ao seu patrocinador. Por quê? Já vi muito piloto aí tirando foto no pódio de bermuda, chinelo, camiseta regata. Imagina, vai lá receber o troféu, nossa, dá até vergonha e prejudica a foto para os outros colegas, né? Que tem seus patrocinadores e estão lá bem vestidos de macacão, tudo bonitinho, sapatilha, né? Então, sempre vá para o pódio, para uma foto oficial, vá vestido adequadamente. E não deixa de ter aquela apresentação em PDF bem completinha, bem bacana, bem atrativa, para quando algum tio seu falar, olha, tem uma loja aqui que está interessada, tá? Você já ter ela na mão e já mandar, né? Não é assim, eu vou procurar fazer daqui um mês, você manda. Já era, você vai perder o timing. Então, tem uma apresentação pronta, na mão, engatilhada já para mandar rapidamente. Eu, Alexandre Odo, fiz isso ao longo de toda a minha carreira. Eu cedi minha imagem para utilização de empresas, de cartódromos, organizei campeonatos, amadores e profissionais. Eu troquei em serviço da minha própria empresa, ou seja, do meu trabalho. Eu troquei em serviços por cortesias, por corridas de kart. Também eu divulgo cartódromos, produtos, testo karts, faço passagem de karts antes de campeonato, aulas de pilotagem, você sabe, patrocínios recorrentes, tenho patrocinadores recorrentes, que mais? Faço patrocínios pontuais, tanto pessoalmente como no YouTube. Então, eu mesmo não adiantaria eu estar falando aqui várias técnicas aqui, passando para você que é muito fácil, que é legal e tal, e eu nunca fiz. Não, eu sempre fiz assim e foi daí a minha inspiração para criar esse conteúdo aqui para você. Então, não deixe de fazer cada uma dessas dicas aí onde você se encaixar melhor. Comece, vá lá e tente, porque você vai ver que é possível sim, você também pode. Então eu vou ficando por aqui, eu espero ter te inspirado muito aí a começar a colocar a mão na massa e ir atrás desses apoios, desses acordos, dessas formas que você possa continuar aí correndo de kart, mesmo numa eventual situação financeira de altos e baixos, né? Que você não precise parar de praticar e cada vez mais tenhamos mais pilotos praticando, quem sabe, né? Como eu, por mais de 20 anos, a fio, sem parar. Então, essas dicas eu não tive acesso a todo esse tipo de informação quando eu comecei, nem ao longo da minha carreira. Eu decidi passar isso aqui. Eu acho que esse é um conteúdo inédito que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, talvez, né, a partir de agora tenha outros conteúdos aí parecidos. Mas eu fiz questão de gravar esse conteúdo porque eu acho que é de suma importância, né? Dinheiro é o oxigênio, né, de qualquer negócio, de qualquer carreira. Então é legal isso para poder tirar um pouco mais de oxigênio para que você mantenha a sua carreira sempre em alto nível. Então muito obrigado por ter acompanhado este vídeo e nos vemos no próximo vídeo.